Deixa eu só me organizar aqui. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 4. Pode lançar na tela já, João Marcos, por favor? Pega a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 4, verso 11, até o 5, verso 6. O desafio lançado primeiramente a mim e agora a você é considerarmos essa porção extensa como sendo uma porção única. Por mais que eu poderia pregar 3 sermões em cima dessa porção, eu quero falar com vocês acerca de um tema que une essas 3 porções. Querendo Deus, terminando o livro de Tiago, e já está bem próximo, eu vou estar expondo o Evangelho de Lucas. E vou estar trabalhando o Evangelho de Lucas como sendo o Evangelho de Jesus, carne e osso. Né? Não que os outros não apresentem, mas Lucas apresenta Jesus na perspectiva do homem perfeito. Né? Então vai ser mais ou menos assim, o Evangelho de Jesus, carne e osso. E aí a minha preocupação no Evangelho de Lucas vai ser realmente pegar trechos menores da vivência de Jesus no seu dia a dia e nas experiências cotidianas dele. Mas na carta de Tiago é muito difícil multifacetar ou segmentar, porque tratam-se de sermões mesmo. Tenho repetido aqui de que a carta de Tiago é um tratado homilético, é um conjunto de sermões que algum membro fiel e disciplinado, como alguns aqui, que gostam de anotar sermões do pastor, alguém afortunado nesse sentido, porque sempre ganha, né, quando anota, e deve ter emprestado, estou supondo, tá ok, gente? Estou fazendo um exercício hipotético. Deve ter passado, Beto, essas anotações a Tiago, e Tiago falou, meu filho, poxa que bênção, e guardou isso, e produziu então essa carta. É o primeiro documento cristão, tá ok? Eu estou seguindo a data recente, a data mais tardia da confecção do livro, entre o ano 40, 42, 43. Tiago, no contexto de perseguição, em Atos 12, a igreja ela é dispersa, a igreja que estava em Jerusalém, e pastor de Jerusalém, Tiago, resolve mandar uma carta de sermões para os crentes que estavam espalhados. Fazendo um levantamento histórico, os crentes recém-saídos do judaísmo, então cristãos judeus, iam para a Síria, alguns ficaram na Palestina, outros foram para a Babilônia e outros foram para o Egito. Então espalharam realmente. Por isso que Tiago se propõe logo de início a escrever as 12 tribos da dispersão. Isso uma forma simbólica de falar de que os crentes realmente estavam espalhados. Mantinham ainda a identidade judaica, mas agora, Sandra, tinham a fé cristã. Olha que confusão, né? Como diria lá em Minas Gerais, que mistura de carimbó, né? Eles tinham uma identidade judaica, mas uma fé cristã. E Tiago, então, ele é pastor, e pastor é prático. Pastor não é dado a muitas teorias e sofismas. Pastor fala direto às necessidades. Então, Tiago, a cada 2 ou 3 versículos, ele explica, aplica, explica. Por isso que é um texto, Heitor, cheio de imperativos, cheio de ordens e bem didático mesmo. Só que, como diria
João Roque? Os 2 pés na porta mesmo. Ele chega chegando, ele não pede licença, não. Por isso que ele fala de gente que é falsa na religião, porque não controla a sua língua. Por isso que ele fala contra a acepção de pessoas ou discriminação. Eu preguei um sermão aqui sobre discriminação racial, que eu julgo que vale a pena você depois consultar, assistir. É um tema delicado, hoje envolvido com tantas ideologias e sentimentos, mas altamente necessário parar para refletir sobre discriminação racial, sobretudo discriminação racial dentro da igreja. Tá? Dentro da igreja. Na sociedade a gente sabe que tem, mas a proposta de Tiago é desenvolver o tema do que estava acontecendo dentro da igreja. Também uma fé estéril é uma fé sem obras. É uma fé que você não evidencia. Então, Tiago propõe aqui uma abordagem muito simples. Você tem fé? Então mostra. Né? E eu parafraseei o profeta do escárnio, Cazuza, ao dizer aqui, cristão, mostra sua cara. Não é? Essa é a ideia do Tiago aqui. Cristão, você tem fé? Mostra então, mostra sua cara. Evidencia na prática aquilo que você de fato tem vivido. Tá, ok? E no domingo passado, por graça de Deus, misericórdia de Deus, eu trabalhei essa temática também da sabedoria que vem do alto e, ao contrário dela, vem de Deus, com todos os elementos aqui no versículo 17, no capítulo 3, com a sabedoria que é terrena, animal e diabólica. E falei sobre os desejos, né, os prazeres que estão dentro da gente. Todas as guerras, amados, travadas na história da humanidade, elas podem ter motivos explícitos. Pode ser por petróleo, por terra, por riqueza, por qualquer outra coisa. Mas o motivo real é o motivo implícito. São os desejos que estão dentro do coração. Sempre assim, que guerreiam nos vossos membros interiores. E falei da necessidade, então, da gente combater essa postura mais belicosa, deixando de ser amigo do mundo para ser amigo de Deus. Então, para se achegar a Deus, para limpar as mãos, é um verso muito usado hoje em dia, né? Limpar as mãos e se purificar e se apresentar diante de Deus. E é tempo de chorar. E Tiago, nesse momento, ele é muito contemporâneo, porque a igreja evangélica brasileira festeja muito, ou festejava muito. Tudo se transformava em evento, tudo se transformava em badalação. E agora a palavra de Deus é: eu quero que o seu riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Tiago 4, 9. E agora então, amados, no capítulo 4, verso 11 até 5, 6, nós temos esta temática, esse tema que une essa narrativa, que é o orgulho nosso de cada dia. Tiago coloca o dedo da ferida e diz que o nosso problema principal é o orgulho. E eu louvo muito a Deus pelo que Ele está fazendo com a nossa igreja, porque antes mesmo de eu escolher esse livro e da gente trabalhar com isso, esse livro Humildade, a Verdadeira Grandeza, você vai ver como muita coisa diz respeito à nossa temática. E esse orgulho, na passagem que nós vamos ler, ele se expressa de 3 formas. É o orgulho que faz com que você fale mal do seu irmão, e você vai se identificar com isso. É triste, mas você vai se enxergar nisso. Você fala mal do seu irmão porque você é orgulhoso, porque você se acha melhor do que ele. E isso tem nome: pecado. O orgulho também se manifesta quando a gente pensa que tem um controle sobre a vida. Quando a gente fala assim: amanhã eu vou fazer isso e vou fazer aquilo outro. Ou você que faz previsões a respeito do futuro, ou você que pensa que tem um controle sobre o seu dia a dia, ou você, amados e amadas, olhe para mim, que você pensa que tem um controle sobre a sua vida. E você não tem um controle da sua vida, não é? Você tem que se cuidar da Covid, mas você pode morrer de outras formas também, né? É inútil tentar preservar a sua vida
considerando-se o dono dela. Tá? Esse texto não é contra o planejamento, preste atenção, e nem contra o cuidado. Ele é contra a soberba de achar que você tem algum tipo de controle sobre a sua vida e sobre os seus dias, porque você não tem. E por fim, amados, querendo Deus, nós vamos estar falando do aspecto mais social, o orgulho que faz você desrespeitar o pobre e o menos favorecido. O orgulho que faz você pisar nas pessoas que estão lhe ajudando, os seus empregados, os seus subalternos, os seus os membros da sua equipe. Eu não gosto de falar pessoas que estão abaixo de você, porque não existe isso, né? As pessoas que, de alguma forma, na escala do seu trabalho, na hierarquia do seu trabalho, estão realmente fazendo, servindo, né? Estão abaixo, nesse sentido de escala hierárquica. Então, Tiago, eu acredito, amados, de que os políticos deveriam e empresários deveriam conhecer o capítulo 5 de Tiago, levar isso muito a sério. Principalmente esses donos de grandes conglomerados comerciais. Porque esse livro é um dos mais sérios. É o livro que eu tremo, é o capítulo que eu tremo de ler. É até difícil de ler, de tão duro que ele é. Então, querendo Deus, nós vamos alcançar tudo isso, como eu digo sempre para o João, em 40 minutos. Vamos lá. Aí eu chego em casa e meu filho fala, não deu 40, pai. Mas um dia eu chego lá, meu filho. Ore por mim. Vamos lá. 4, 11 até 5, 6. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas os orgulhais da vossa arrogância, e todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Agora, prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai, por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres, e vossas roupas ruídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, e devorará vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouros nos últimos dias. O salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres, engordastes o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Deus, captura o nosso coração, por favor, para a sua palavra, no nome de Jesus. Amém. João Marcos, a grande ideia. O orgulho é a tentativa estúpida do homem de se colocar no lugar de Deus. E aqui eu peço licença ao Charles Bridges nessa definição. É disputar com Deus por supremacia e exaltar o coração contra Ele. Orgulho, amados,
está aqui no texto. Tentativa estúpida do homem de se colocar no lugar de Deus. É disputar com Deus por supremacia e se colocar ou exaltar o coração contra Ele. A Bíblia é taxativa ao dizer em Provérbios 16:5 que a abominação ao Senhor todo altivo ao Senhor todo altivo de coração, e não ficará impune mesmo de mãos postas. Olha só o que a Bíblia está dizendo em Provérbios 16:5. A abominação é ao Senhor todo altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. Mesmo que ele se arrependa por fora, mesmo que ele se penitencie por fora, mesmo que sendo católico ele vá fazer a sua confissão auricular a um padre da cidade, mesmo que sendo evangélico ele confesse seus pecados em culto ou no gabinete pastoral, mesmo que ele esteja de mãos postas, é abominável ao Senhor quem é altivo de coração. C.J. Mahaney vai dizer no seu livro, vamos estudar na IBD, por que Deus odeia tanto o orgulho? Eis a razão. O orgulho é quando seres humanos pecadores desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer a sua dependência dele. Por isso que a palavra de Deus diz que ele odeia o orgulho, o orgulhoso, o soberbo. Por isso que ele fala que é abominação ao seu coração. Porque o orgulho acontece quando desejamos o prestígio, a posição de Deus e nos recusamos a reconhecer a nossa dependência. E daí, João Marcos, falamos mal então do nosso irmão. O desprezamos. Nós estamos com mais um vocativo aqui, irmãos. Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. E se você julga a lei, já não é cumpridor, mas é juiz. Só que você se esquece que só há um legislador e juiz, é aquele que pode salvar e destruir, que é o próprio Deus. Quem és tu que julgas o teu próximo? A última porção, amados, que vimos no domingo passado, no versículo 10, Tiago termina dizendo: humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhar-se significa reconhecer a nossa pobreza espiritual. É admitir, Douglas Moo vai dizer, a nossa desesperadora necessidade da ajuda de Deus e nos submetermos à sua vontade imperativa por toda a nossa vida. Eu ouso dizer, amados, que possivelmente Tiago tinha em mente aquilo que Lucas vai registrar no capítulo 18, versículos 10 a 14, quando dois homens sobem ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu estava de pé, continuava de pé e orava consigo. É interessante que o fariseu, ele ora consigo. Ele ora para si, ele fala de si para si. Ó Deus, ele está orando consigo. Então isso já diz tudo, né? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, estando de pé, diz o texto que ele está de longe. E nem levantar os olhos ele ousa. Pelo contrário, ele bate no peito repetidas vezes, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus pergunta: quem desceu justificado para casa? Foi este, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E esse é o ponto. Qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado.
Falar mal do seu irmão é um exercício de orgulho, porque falar mal é falar contra. Isso impõe, amados, um cuidado extremo que você deve ter com a sua língua. O próprio Tiago, no capítulo 1, versículo 26, vai dizer que se alguém julga ser religioso, considera ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e preste atenção, a sua religião é vã. Não adianta de nada, amados, você cultuar ao Senhor e não refrear a sua língua. A palavra de Deus diz que a sua religião é vã. Tiago já havia dito no capítulo 3, versículo 8, que nenhum homem pode dominar a língua. E é verdade, nenhum homem pode dominar a língua, somente Deus. É interessante que eu já expus aqui, eu disse, o texto não diz que ninguém pode dominar a língua, não diz. Diz que nenhum homem pode dominar a língua. Você só consegue dominar a língua, você só consegue dominar o seu impulso de falar mal, falar contra, entre parênteses, mesmo que você esteja com a razão. Você não é autorizado por Deus a falar contra ninguém. Esse é o ponto. Não, pastor, eu não falo mal, eu só falo a verdade. Todo mundo só fala a verdade, entre aspas. Você precisa se humilhar, porque falar mal é manifestar o orgulho a que Deus diz que ele resiste. Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos. Deus tem um compromisso com quem é humilde, com quem não fala mal. Mas preste atenção aqui rapidamente. A questão não é nem só falar mal. Diz assim, irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e o julga. É o perigo, amados, do julgamento. No original, a palavrinha julgar, o verbo, significa, eu vou estar dando a ideia, não é? É pronunciar uma opinião acerca de alguém, em relação ao que é certo e ao que é errado. Ah, pastor, mas eu não posso, então, opinar se a pessoa está certa ou errada. A palavra de Deus diz que você não pode dar nenhum tipo de juízo definitivo a respeito de ninguém, porque só Deus pode fazer isso. Ah, pastor, mas onde na Bíblia diz isso? Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E quem vai sobreviver se um julgar o outro, se um definir o outro? É aquilo que Mahatma Gandhi costumava dizer, não é? Se a gente continuar seguindo essa lógica do olho por olho, todo mundo vai ficar caolho. Não vai sobrar ninguém. Paulo também diz, 1 Coríntios 4, 5, portanto, nada julgueis antes do tempo até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de si, ou de Deus, o louvor. É taxativo nas Escrituras, amados e amadas, nós não somos juízes de nada. Primeiro que você não conhece a intenção do outro. Você não consegue se colocar no lugar do outro. Você não pode julgar o seu irmão por algo que você não orou com ele, não conversou com ele, não se relacionou com ele. Julgamento é pecado. Quem fala mal e julga do seu irmão, fala mal e julga da lei, diz o texto. E que lei é essa, Arthur? É a lei do Antigo Testamento, a lei, os 10 mandamentos? Não, essa é a lei que Tiago diz em Tiago 1,25, a lei perfeita da liberdade. E 2,12, a lei da liberdade. É a lei que John MacArthur chama de lei soberana. É a lei, Beto e Miliane, que é o espírito da lei, é a essência da lei, que é o respeito à vida. É a lei que pode ser resumida em uma palavra: amor. A afirmação do ser humano.
Se você julga a lei do amor, a lei perfeita, a lei da liberdade, a lei soberana, você não é cumpridor da lei. Você se coloca numa posição de Deus. Você disputa, Charles Bridges, você disputa com Deus da sua supremacia. Você diz: Deus, sai do trono. Sai desse lugar que não te pertence. E você se entroniza. A expressão é essa mesmo. O falecido Billy Graham costumava dizer isso de uma maneira clara. Todo homem tem um trono e uma cruz no seu coração. Só que o homem sem Cristo, no trono está o eu. Na cruz está Jesus. Quando a pessoa é convertida, conhece a Jesus, isso se inverte. No trono passa a estar Jesus. Na cruz passa a estar o eu. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual morreu e se entregou por mim. Sabe por que você não pode julgar o seu irmão? Sabe por que você não pode falar mal do seu irmão? Porque você já morreu em Cristo. Porque agora o seu juízo de valor é diferente. Por isso você não alimenta o orgulho no seu coração, porque você jamais vai se arrogar, assumir o papel de legislador e de juiz. Porque, versículo 12, há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem é? Quem é? O próprio Deus. Isaías 33:22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. E Jesus disse em Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Romanos 14:13, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Está claro? Não fala mal de ninguém, não julga ninguém, chora por ele, lamenta por ele, mantém seu coração contrito. Se não fosse ele, ia ser você. Um pastor jovem me perguntou: pastor, estão roubando vacina aí, pastor, o que o senhor acha disso? O que eu acho? Isso é depravação total do ser humano. Eu pensei comigo, e se não fosse ele, podia ser eu. Amado, se não é a graça de Deus sobre a nossa vida, por isso a gente não tem que falar mal, nem julgar. Abri um parênteses aqui. Isso não significa que a gente não deve ser crítico em relação à realidade. Isso não significa que a gente não deve se posicionar pela verdade. Em tese, em princípio. Mas diz que a gente não pode olhar o ser humano como alguém que é diferente da gente. Porque quem somos hoje, o que somos hoje, somos apenas por Jesus. Isso é humildade. É se ver como alguém que foi alvo da graça e da misericórdia. E quem é alvo da graça e da misericórdia não pode se orgulhar. Porque a humildade é a virtude que quando você pensa que tem, é porque já perdeu. Só pode pregar sobre humildade quem reconhece o seu orgulho. E fica ao pé da cruz, se rendendo a Ele sempre. Segundo ponto, João. É orgulhoso quem pensa ter o controle sobre a vida. Esse texto é conhecido. E Tiago, o pastor Tiago, presta atenção. Agora prestai atenção. E ele fala aqui aos irmãos que são negociantes. E temos aqui alguns. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro.
Aí eu sei que você não é negociante, meu queridão e minha queridona, mas você, por exemplo, vai dizer, ó, eu vou fazer um curso agora para ganhar dinheiro, eu vou fazer um negócio, eu vou fazer uma ação, eu vou passar um orçamento, eu agora vou conseguir realmente tirar a minha barriga da miséria, eu vou conseguir ter uma renda, finalmente eu vou fazer isso, aquilo outro, na minha cabeça está tudo claro, vou seguir esses passos. E aí, né, o cara diz assim, não tem como dar errado, mas dá. Mas dá, são planos humanos. A King James traduziu assim, presta atenção vocês que clamam, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Gente que faz um bom planejamento, repito, amados, esse texto não é contra planejamento. Eles decidem aonde, quando irão, quanto tempo vão permanecer, mas a questão, o ponto nevrálgico, o ponto central aqui é de que eles não consultam a Deus. Eles não convidam Deus para fazer parte da sua vida. E versículo 14 diz, vocês não sabem o que acontecerá no dia de amanhã. Quem pode prever o dia de amanhã, amados? Dia da manhã você pode estar com, pastor, estou com dor no corpo. 2 dias depois, pastor, perdi o apetite. Pastor, perdi o sabor do paladar. Perdi o cheiro. Você não sabe o dia de amanhã. Pastor, uma situação imprevisível. Um dinheiro que eu contava não chegou. Já estou 3 meses sem pagar aluguel. Veio a chuva e levou tudo que eu tinha. Nós não sabemos, amados, a palavra de Deus diz em Provérbios 27:1, não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Jó 7:7, lembra-te de que a minha vida é como um vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Salmo 39, 5 e 6, eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, é fugaz, no hebraico, Ebel, é vazio, é fútil, é passageiro. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam a riqueza, não sabe quem os levará. Amados, esses artistas, eles vivem, ganham dinheiro, eles lutam para ter fama. Quando tem fama, se escondem dizendo o seguinte, não aguento mais essa vida pública. E aí se escondem. Vida vazia, fútil, vida com vã aparência. E Eclesiastes 1:2 vaticina, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade, é vapor, amados. É a palavrinha, não é a mesma palavrinha, porque aqui é grego, lá é hebraico, mas é correspondente, não é? O que é a vossa vida? Sois como uma névoa, um vapor que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Cadê você? Já foi. Cadê a saúde? Já foi. Aqui na igreja não, mas cadê a beleza? Já foi, porque aqui todo mundo é bonito, mas a beleza ela vai embora rapidinho. Cadê a força? Já foi. Eu não sei com quem que eu estava conversando, estava dizendo, pastor, eu faço a mesma coisa que eu fazia antes, mas eu estou cansado. Eu subo a escada e já estou cansado. É o peso dos anos, da idade, da falta de exercício e uma série de outros fatores, os filhos, enfim. Mas, de todo modo, a vida é assim. Nós estamos diante do princípio, amados e amadas, que pouca gente gosta de pensar. Pouca gente gosta de pensar, mas é sábio parar para pensar. A transitoriedade da vida. É isso mesmo. Quer seja por doença, acidente, ação humana ou até sobre-humana, a vida aqui na terra não é infinita. Queridão, queridona, não é. Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios 4,19, em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam ensombrecidos, mas o poder.
O Salmo 139, verso 16 é clássico. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, se segurem na cadeira, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Por isso que Tiago diz assim no versículo 15, antes devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Vocês se orgulham da vossa arrogância, vocês se orgulham da vossa prepotência. Todo orgulho como esse é maligno. Aquele que sabe que deve fazer o bem, ser humilde, e não faz, porque é orgulhoso, comete pecado. O que Tiago está sugerindo aqui, amados, não é apenas a verbalização, não é apenas dizer como um clichê, não é dizer assim, se o Senhor quiser, se Deus quiser. Não é uma coisa só da boca para fora, não é uma coisa só proverbial. O que o texto está querendo propor não é um chavão, recitação sem sentido, mas é uma consideração sincera. Olhe para mim, de que é Deus quem controla os negócios da sua vontade específica para nós. Deus tem uma vontade específica para nós. Então eu equiparo o se o Senhor quiser com seja feita a sua vontade. Está no mesmo patamar. Se o Senhor quiser, seja feita a sua vontade. Ou se você quer aprender uma expressão em latim, Deo volente. Se Deus quiser, Ele está no controle. Ele está no volante da minha vida, na direção da minha vida, na condução da minha vida. Então, para que se orgulhar da sua arrogância? E a palavra arrogância aqui significa conversa de fanfarrão, presunção ímpia e vazia. Gente que confia na estabilidade das coisas terrestres. Um comentário judaico do Novo Testamento diz assim, nessa situação específica, Tiago está dizendo de que o pecado está em anunciar planos como se pudéssemos controlar todas as circunstâncias, falando em reconhecer que Deus está no comando e que os nossos planos dependem da vontade dele. Não adianta. Amanhã você vai na consulta médica, se o Senhor quiser. Amanhã os nossos filhos vão retornar às aulas online, híbrida, se o Senhor quiser. Algumas escolas retornarão às aulas presenciais, se o Senhor quiser. Estaremos aqui hoje à noite com um culto, com outro público de irmãos, se o Senhor quiser. Sempre assim. Nossa vida é como um vapor. Por isso que a vida, amados, o poeta dizia, é muito curta para ser pequena. A gente precisa aproveitar, Juliana, todas as oportunidades para fazer o bem. Aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, comete pecado. Porque a gente não vai ter outra oportunidade. Então a gente tem que viver o dia de hoje. O presente. Basta cada dia o seu mal. Temos que aproveitar este dia. Respira todo o ar que você pode. Viva, ame, celebre, se alegre, folgue. Aproveita a sua esposa. Aproveita seus filhos. Ame. Porque a gente não sabe. Chega em casa, almoça, não importa o que você tem na sua despensa. Em o Senhor dando, faça da sua mesa uma festa, uma celebração do cuidado e da providência do Senhor sobre a sua vida. É isso. E por fim, o orgulhoso diz respeito ao pobre. Tiago diz, preste atenção, e agora as baterias vão na direção dos ricos. E olhe para mim, eu estou seguindo, alguns comentaristas pensam diferente, mas eu estou seguindo a linha de que Tiago está se referindo aos crentes ricos,
Porque Tiago não escreveu aos ricos deste mundo. Ele não escreveu aos judeus que eram ricos, porque a gente tem esse estereótipo de que judeu é ganancioso. Não. Tiago está se referindo a crentes que são ricos e que oprimem seus empregados. Preste atenção, vós ricos. Chorai e lamentai por causa da desgraça que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres e vossas roupas ruídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouros nos últimos dias. Ricos, amados, membros da igreja, que eu não posso chamar de ricos crentes, que estavam oprimindo seus irmãos empobrecidos. Provérbios 10, 15, 16 diz: os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína, a obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. Jesus disse em Lucas 6, 24 e 25: mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. O apelo de Tiago vai na direção daquilo que ele havia aprendido do Senhor Jesus. E vai também naquilo que ele mesmo havia dito no capítulo 4, versículo 9: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Tiago, amados, numa linguagem belíssima e que dá para a gente fazer aqui uma correspondência, ele fala de riquezas, de roupas, de ouro, de prata, e ele fala de tesouros que são juntados nos últimos dias. Mas ele fala de que tudo isso será desintegrado com o passar do tempo. Vossas riquezas estão podres. Atenção, ricos! No cemitério fica tudo igual. Acontece o mesmo no corpo do pobre e no corpo do rico. Desculpe uma expressão rasteira, vai feder do mesmo jeito. Ah, mas o cara é endinheirado. E os filhos vão brigar, vão se matar pelos espólios. Igual hienas. Corre atrás de carcaça. Vossas roupas ruídas pela traça. Imagina aquelas camisas, Pierre Cardin, é marca de camisa? Não, né? Aquelas roupas caríssimas, cariríssimas. Vai tudo ser ruído pela traça. Vai acabar tudo. Tiago manda dizer: vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, porque Jesus já havia dito: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem se consomem, onde os ladrões minam e roubam. Vossa ferrugem, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará vossa carne como fogo. Vocês têm juntado tesouros, mas tudo isso, amados, vai acabar porque o tempo é implacável. João Calvino vai explicar dizendo o seguinte: o enferrujar do ouro e da prata será, por assim dizer, ocasião para inflamar a ira de Deus, de modo que como fogo os consumirá. Não adianta, amados. Quem não é rico para com Deus é miseravelmente eterno. Não adianta, não adianta. Você pode citar o camarada mais rico deste mundo. As riquezas deles estão apodrecendo, as roupas vão ser comidas pelas traças. Ele pode se congelar, ele pode passar botox, ele pode fazer operação plástica, os bichos vão comê-lo do mesmo jeito. Talvez até vai ter um recheio melhor, um sabor diferenciado. Vão falar: uba, carne nova. Todos, amados. E a pessoa, Fabrício, acha que pode empinar o nariz porque tem dinheiro. São pobres. São pessoas tão pobres que só têm dinheiro. Mas não tem valor, não tem princípio, não tem alegria, abusa dos outros, rouba dos outros.
A Bíblia, amados, diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Está ligado? E tem um agravante. Versículo 4. O salário que desonestamente deixar de pagar aos trabalhadores que colheram nos nossos campos, clama, e os clamores dos ceifeiros, dos trabalhadores, chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Quantos empresários têm se enriquecido, roubando dinheiro dos seus trabalhadores, não pagam hora extra, não pagam os direitos corretos, não pagam um salário digno. E a palavra de Deus, amados, ela é implacável. O clamor desses trabalhadores oprimidos clama e chega aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olhe para mim. Tiago usou, dentre todos os títulos de Deus na Bíblia, ele optou de usar Senhor dos Exércitos. Yehová Tsebaot, no hebraico, que significa o Senhor que está militando, que está preparado para a batalha. Ele vai guerrear por nós. Eu não estou falando de justiça do trabalho, embora se você, não sou contra a ninguém que aciona a justiça do trabalho, desde que seja correto. Mas, de todo modo, a justiça do trabalho também é falha. Ou não é? A justiça dos homens, amados, tem gente que vai morrer e não vai ter aquela indenização que tem direito. Ainda mais se for luta do Davi contra o Golias. Mas a eternidade, amados, olha para mim, a eternidade. Não sou eu que estou querendo, amados, espraguejar os ricos, não. É a palavra de Deus que pega esses ricos. Ah, pastor, todo rico é avarento? Não. É uma exceção que não é. Na regra, eles são. A Bíblia, quando fala dos ricos, sempre fala dos ricos de maneira de que eles expressam orgulho e avareza. Por exemplo, Ezequiel 16:49. E esta foi a iniquidade de Sodoma: soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. A gente sempre olha Sodoma e a gente fala da Sodoma, até o termo sodomia, como pecado sexual, não é? Ah, era uma cidade imoral, homem com homem, mulher com mulher, era uma confusão e tal. Mas o grande pecado de Sodoma não era a imoralidade sexual. Sabia, Tadeu? O grande pecado de Sodoma era soberba. De nunca ter fortalecido a mão do pobre e do necessitado. Ezequiel 16:49. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, assim como o clamor do sangue de Abel, em Gênesis 4:10, assim como o clamor dos israelitas oprimidos e escravizados no Egito, Êxodo 3:7, assim como o clamor dos negros escravizados, 12 milhões de irmãos nossos africanos trazidos para as Américas e escravizados impiedosamente, o clamor de cada um destes, Deus ouviu, Deus viu o pecado, lidou com eles e jamais ignorará a injustiça cometida contra eles. Assim como Deus disse a Caim: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4:10. Deus está dizendo: eu estou ouvindo o clamor dos oprimidos. Assim como o Senhor disse a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus está dizendo: eu estou ouvindo, eu vou agir. E por fim, amados, se segura na cadeira, porque a imagem dos versos 5 e 6 é forte, hein? É forte. Vivestes em delícia sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. E os ricos vivem bem, não é? Tem casa em Angra, tem casa em Cabo Frio, tem casa em Miami, tem casa em Bangkok, tem casa
em todos os lugares do mundo, e moram, e esbanjeiam, e vivem delícias, e fazem festas em boates subterrâneas, e não querem prestar contas a ninguém, são ricos, são vaidosos, são esbanjadores, são soberbos, vivem em delícias sobre a terra. Repita comigo: sobre a terra. Sobre a terra. Só delícia, satisfazendo vossos prazeres. Esses prazeres que capítulo 4, versículo 2 diz que, capítulo 1, fala que guerreiam nos membros do nosso corpo interior. Valores da cobiça, como diz o versículo 2. E aí é que entra uma expressão de Tiago. Ô pastor Tiago, engordastes o coração no dia da matança. Que dia da matança é essa? É o dia do juízo de Deus. Engordaste o coração. A ideia aqui, amados, é de que eles são como bois, porcos, animais que estão sendo cevados. Só não engorda. Nem. Só não engorda. Para o dia da matança, para o dia do churrasco, Manel. Deus está dizendo o seguinte: olha, vai chegar um dia em que os ricos vão estar bem gordinhos, cheios de orgulho, igual o rico insensato que Jesus contou. Eu tenho tanta coisa, eu vou ter que destruir os meus celeiros, construirei outros maiores, colocarei todos os meus bens e direi então à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens. Come, bebe, regala-te, engorda, ceva, mente. E aí Deus chega para ele e fala o seguinte: louco, esta noite te pedirão tua alma. E o que você tem aí de depósito? O que você está guardando nos bancos de Bahamas, nas contas nas Ilhas Caimã? O que você tem guardado? Para quem será? De que adianta, amados? O dia da matança chegou. E a gente aqui não canta, né? A gente canta: o dia da vitória chegou. É o dia da matança. O dia da matança é o dia final. É o juízo final. É o game over de Deus. É o acabou. Como diria um comentarista, apresentador de um programa esportivo: acabou com a brincadeira. Chega. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Por que o justo não oferece resistência nenhuma, Felipe? Porque ele é justo, porque ele é oprimido. Vai oferecer que resistência? Quem é que é pobre que vai chegar no Supremo Tribunal Federal para contestar uma ação que lhe foi negada com justiça? Pobre não chega lá, amados. Rico é que tem primeira instância, segunda instância, terceira instância, quinta instância. Tem a instância do inferno. Porque o cara é rico, o cara consegue contratar advogados formados em Harvard, advogados formados em tudo. O pobre, amados, nem advogado da ABEL consegue. Nem advogado formado na internet consegue. O cara é pobre, é justo, então ele não reclama, mas Deus está por ele. Quero terminar com a ideia do Eugene Peterson, na paráfrase dele, a mensagem. Todos os trabalhadores que vocês exploram, enganam, estão clamando por justiça. As queixas dos que vocês prejudicaram e manipularam ressoam nos ouvidos do Senhor, o vingador. Gostei do Peterson aqui. Vocês saqueiam a terra e se sentem bem com isso. Mas no fim de tudo, se segura aí. Não desvia atenção, não. Morrerão como todo mundo, apenas muito mais gordos. De fato, tudo que vocês fazem é condenar e matar gente boa em defesa. Gente que não oferece resistência nenhuma. É o João das couves. É o José do trator. É um empregado que trabalha a vida inteira numa terra que não é dele, trabalha como se fosse sua, para ganhar um dinheiro, amados, e ainda deve ao empregador, porque o patrão dá uma casa miserável, caindo aos pedaços, e dá uma ração, é ração mesmo, uma ração que chama de comida,
E ele trabalha a vida toda ali e nunca consegue nada. E o filho empobrecido se torna depois empregado do filho do patrão. E o Brasil continua ainda tendo escravidão. E maltratando a sua gente. E aí diz o governo dizendo, não existe racismo. Não existe pobreza. Não existe desigualdade. Não? Viaja pelo país. Mas não vai só nas capitais, não. Vai para o interior. Vai para a periferia. Veja como é difícil o filho do pobre arrumar trabalho. Como é que ele vai para a faculdade, consegue até o título com muita dificuldade. Vai ser dificuldade de arrumar emprego. Mas o dia da matança vai chegar. E eles vão estar bem gordinhos. E o Senhor vai fazer a festa. O vingador vai chegar. Ele vai satisfazer a sua ira a esses homens iníquos. Eu não falei que era duro esse texto? Não falei que era duro? João Marcos, vamos às aplicações aí para a gente participar da ceia com a cabeça quente. Minha proposta é essa mesmo. Não dá para participar da ceia achando que eu sou tão bom porque eu estou no culto da Ibacem, presencial, estou aqui animado. Não. Você não vale nada. Mas mesmo assim, Deus ainda gosta de você. E está te dando a graça de você estar aqui. Pare de julgar seu irmão por conta da sua posição política ou ideológica. Nós não somos obrigados a concordar com todo mundo, mas temos de respeitar a todos. Não rompa a sua comunhão por conta de um ponto de vista, porque esse orgulho não fala mal. Não fala mal. João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Amados, olhe para o seu lado direito, olhe para o seu lado esquerdo. Nós somos todos irmãos. Todos irmãos. Porque somos filhos do mesmo Pai. Para que falar mal? Para que julgar? Para. Se você acha que se você tem o presidente como uma referência de justiça, de equidade, ore por ele. Se você não acredita que ele é modelo de justiça e de equidade, ora ainda mais por ele. Se você acha que a ciência está certa em fazer essas medidas todas e alertas à população, ore pelos cientistas. Se você acha que eles estão exagerando, ore também. Cuidado com as polarizações. Política, ciência. Não falar mal. Não julga. Mas hoje todo mundo é especialista, né? A pessoa quer falar de vacina sem nem conhecer. Quer falar de política sem conhecer. Só conhece o cara e acha, o cara é um mito. Não é. É um homem como eu, como você. Adora a Deus. Adora a Deus. João, nem tudo em sua vida está sob seu controle. Posso até ousar em dizer que nada está sob seu controle. Tudo está no controle de Deus. Quando Ele quer, acontece. Quando Ele não quer, não acontece. Amados, é incrível. Tem gente que se resguardou na pandemia, Regina, desde o ano passado. Pegou. Quem obedeceu as regras, mas hoje está saindo para a vida, que precisa sair, uma hora a gente precisa sair para trabalhar, para se relacionar na igreja com responsabilidade, e nunca pegou. Quando Deus quer, acontece. Quando Ele não quer, não adianta, você pode dormir com o cara que tem e você não ter. Com o marido, é claro, né?
Tem que explicar, né, Joana? Senão... Quando Deus quer, acontece. Quando Deus não quer, não acontece, amados. A palavra de Deus diz isso. Isaías 40, 14. Com quem ele... Não, 13, 14, né? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho? Que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Quem que vai chegar para Deus e dizer: Deus, e aí, o Senhor mudou? O Senhor não mudou nada, amados. O imperativo de cultuar continua, o imperativo de cuidar dos filhos continua, o imperativo de obedecer às autoridades constituídas, não às pessoas que são autoridades, mas às autoridades constituídas. É diferente. Continua. Mas é Deus que está no controle, amado. Se o Senhor quiser, Valzinho, você não quer nada. Você não consegue mudar nada. Se cuidem, amados. E a gente tem que se cuidar, mas é Deus que está no controle de tudo. Não adianta, não tem explicação. Não tem. Né, Dani? Outra. Seja correto em seus tratos com empregados ou prestadores de serviço, quer seja da sua casa ou da empresa. Deus cobrará bem caro, caso você esteja sendo injusto no que tem pagado a quem trabalha para você. Cuidado com isso. Se você é chefe de alguém e tem condições de trabalhar e pleitear por salário, e você tira o salário do seu subalterno para aumentar o seu, além de canalha, você é orgulhoso. É arrogante e vai prestar contas diante de Deus. Você que chama alguém para fazer uma faxina na sua casa, a mulher cobra o valor que já é baixo, porque ela precisa trabalhar. E você sabe que é baixo, olha para mim. Você sabe que é, mas você fica assim: não tem como fazer por menos? Tem como fazer por menos? A pessoa já está dizendo que o preço dela, mas você... Gente, fazer pichincha do trabalho dos outros, você sabendo que o que ela já está cobrando é abaixo do mercado, gente, isso é pecado grotesco. É fazer como o povo que Amós denuncia, é trocar o necessitado por um par de sapato. Paga o que deve, paga o que é justo. Se você não tem dinheiro para pagar uma faxina com preço correto, faça a faxina você mesmo. Se você vai contratar o serviço de alguém, pague o que é justo. Porque senão, meu amigo, Colossenses 4:1. Vós, senhores, patrões, chefes, fazei o que for de justiça e equidade a vossos empregados, sabendo que você também tem o Senhor nos céus. Cuidado, hein? Cuidado. Não, eu pichincho mesmo. Eu não estou contra a pichincha. Até mesmo porque todo vendedor já tem uma cota que ele já estabelece para negociação. Agora, se você perceber que a pessoa já está necessitada, Levi, ela já está vendendo ali para poder comprar comidinha para o filho. Aí você vai e pichincha em cima da miséria dos outros. Cara, eu nem tenho nome para isso. Por fim, não seja amante do seu orgulho. Mate-o enquanto há tempo. Orgulho, amados, a gente não tem que lidar bem com ele, não. Tem que matar. Deixa o seu orgulho morrer na cruz de Jesus. É impossível ser santo e orgulhoso ao mesmo tempo. Aí olha para mim, para terminar. Sabe como a gente lida com orgulho? É a gente pedindo a Deus, Ronaldo, para a gente lidar com os elogios que as pessoas nos fazem. Para a gente tomar cuidado de distinguir um encorajamento, Fabiana, e uma bajulação. Porque o orgulho, gente, ele é muito assim. Quando você vê, você se acha. Muito obrigado pelo seu serviço. Aí você já começa a achar: poxa, eu sou o melhor funcionário dessa prefeitura, mas essa prefeitura, se não fosse eu, cara, eu sou o melhor funcionário, eu sou o melhor policial de Angra, eu sou o melhor...
prestador de serviço da NET, eu sou o melhor técnico de refrigeração da cidade, eu sou o cara, falaram que eu sou o cara. Você não é o cara, só é o cara de pau, o cara mesmo você não é. E perdoa a expressão, o cara é Deus. É Deus que nos dá. Por isso que eu quero terminar com a historinha do corvo e da raposa, da fábula de Esopo, né? Diz que um dia, João Batista e Lúcia, um corvo estava no alto de um galho, Anderson, de uma árvore com um pedaço de queijo no bico. Só no bico, o corvo, hein? De repente passa uma raposa. E vendo o corvo com queijo, a raposa começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Matutar, eu lembrei de mineiro, né? Queijo, talvez a raposa seja mineira. Com essa ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, virou para o corvo e falou o seguinte, olha só, hein? Que pássaro magnífico avisto nesta árvore. Que beleza estonteante. Que cores maravilhosas. Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado o rei dos pássaros. Ah, amados, Maísa, o corvo ouviu, ficou que era pura vaidade. E para mostrar à raposa que sabia cantar, quando que corvo sabe cantar, Jaqueline? Ele abriu o bico e soltou um crá! O queijo veio abaixo. A raposa abocanhou ligeiro a delícia. E disse ainda, a raposa é maldosa, né, gente? A raposa virou para o corvo e diz assim, olha, senhor corvo, estou vendo que voz o senhor tem. O que o senhor não tem é inteligência. Cuidado com orgulho, tá? Os médicos precisam ter muita humildade. Eu falo dos infectologistas porque agora estão na mídia, né? Estão dando opinião sobre... Precisam ter humildade. Eles não sabem de tudo. Os biólogos não sabem de tudo. Os políticos não sabem de tudo. Os gestores públicos não sabem de tudo. São como corvo. Tem que tomar cuidado. Tem que vigiar. Porque o orgulho está ali. Está bem próximo de todos nós. Abaixe sua cabeça. Ora ao Senhor comigo. Chamar os músicos para vir.